Boa noite a todos, público presente, internautas. Boa noite, presidente, Ana Genesini. Bom, vou começar comentando alguma coisa que eu acredito que o Florentino vai dar mais detalhes sobre o relatório que nós entregamos na semana passada da comissão processante. E nós demos prosseguimento à comissão. Nós tivemos uma reunião na Câmara na terça-feira, com o advogado do prefeito. Uma reunião muito, na minha opinião, estressante, porque o advogado ele já chegou falando que a gente deveria cancelar a comissão processante, porque nós não temos documentos juntados a ela, Rodrigo. Então, ela está nula, ela está errada, ela deveria ter sido jogada no lixo, né? Acabando com todo um trabalho que a gente fez num relatório que, na minha opinião, está muito bem elaborado, não fiz sozinha, claro. Tivemos a ajuda de advogados aí renomados, né, como consultores nossos, porque ninguém quer fazer injustiça, nós queremos apurar. E, dentre as falácias aí do advogado do prefeito, ele fala desse cancelamento pelas irregularidades e ele não respeita a autonomia da Câmara. Né? Ele acha que nós temos que obedecer ao judiciário. Tanto é que ele entrou com uma liminar no judiciário solicitando o cancelamento da comissão processante. E perdeu. 2 vezes ele perdeu, exatamente. Então, a Câmara é um órgão independente, autônomo, ele faz esse papel exatamente o contrário que ele faz em Vinhedo, lá ele defende os vereadores em Paulínia, então ele sabe que é besteira, total besteira, que ele falou na reunião para a gente na terça-feira, desmoralizando os vereadores, desmoralizando a Câmara de Vereadores de Vinhedo. E foi uma reunião bem estressante, bem complicada, com muita discussão, no bom sentido, mas com muita discussão. O que a gente quer deixar claro também, para os vereadores e para o Executivo, é que nós não estamos investigando só as contas, dentro desse processo da comissão. Nós estamos investigando também a abertura de créditos suplementares, através de decreto, não sendo aprovado pelo Legislativo. Né? Em palavras mais populares, as famosas pedaladas fiscais que foram cometidas aí pelo governo. Então, o advogado e logicamente, os secretários e o prefeito envolvido, eles querem mostrar o tempo todo que isso é a favor das contas e que as contas não foram transitadas em julgado, elas foram julgadas sim, né? Teoricamente em primeira instância, o tribunal não tem primeira e segunda, mas tem um colegiado primeiro e depois tem o pleno, onde pode ir a apelação. Ok, o pleno realmente não julgou as contas, mas o primeiro julgamento já foi feito, e foi um julgamento contra o governo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós, vereadores, independente de ter algum processo transitando no Tribunal de Contas, nós temos toda a autonomia para abrir qualquer processo investigatório. E comissão processante, dentro de vários assuntos. Nós nem precisamos do tribunal para isso. Isso é uma autonomia nossa, isso é um direito que a Câmara tem que exercer. Né? Não sei se o advogado fez isso por má fé ou para nos desestabilizar, mas não funcionou. Acho que o tiro saiu pela culatra aí. Então, existem outras problemáticas aí dentro do processo da comissão processante que não são apenas as contas públicas. E aí ele entra com aquela confusão jurídica, entra com liminar, a juíza fala que a liminar não pode ser instaurada, aí ele entra falando sobre negociação do MDB, joga o nome do MDB na negociata e faz carta, né? Enfim, aí fala do PDT e joga o nome de vereadores como se fosse uma chantagem com o governo que está acontecendo. A comissão não é uma chantagem com o governo, né? Se alguém quisesse sentar hoje e conversar com o governo, eu tenho certeza que o governo conversaria. Mas não é essa a questão. Nós não estamos atrás disso. Nós não estamos fazendo chantagem para mudar uma secretaria, para mandar a secretária embora. Abriu-se um processo de investigação e, pelo simples fato do advogado achar que ele é nulo, nós não vamos fechar esse processo. A respeito do afastamento, que muita gente perguntou, a princípio eu não era a favor. Depois que eu vi aquele caos instaurado ali na Câmara com o prefeito, mais não sei quantos secretários e diretores, arrastando, né? Eles estavam se arrastando até a Câmara para poder o prefeito receber a intimação. Para mim, aquilo mostra claramente, ele quis fazer uma demonstração de força, para mim foi uma demonstração de imparcialidade. Então, se tivesse havido esse pedido pelo Gugelbin, inicialmente nós apoiaríamos sim o afastamento, mas nós não queremos fazer nada fora da lei. Então, se a gente pede o afastamento hoje, amanhã ele entra com uma liminar e reverte isso porque está fora da lei. Nós não temos o direito legal de fazer esse pedido, senão faríamos. Porque, para mim, isso tem que ser um processo totalmente imparcial. Né? Descer na Câmara com 10 secretários, dar entrevista lá dentro, falando que todo mundo foi lá receber a intimação, isso é totalmente insano, né, na minha opinião, para não falar ridículo. Mas, enfim, fui totalmente contra. Eu acho que
O secretário que tem que acompanhar o prefeito é o secretário de governo. Essa questão de demonstração de força, para mim, também foi um tiro que saiu pela culatra, né, Adriano? Enfim, você pode. Então, bom, sobre a comissão, o que eu queria dizer era isso. As junções de secretarias, que nós acabamos de receber algumas informações aí, Ana, perfeito o que você disse, concordo plenamente. A cultura e a educação numa secretaria só, as duas que têm uma demanda muito alta na cidade, eu acho que vai dar um certo problema. O vereador Geraldinho acabou de falar da excelência da educação de Vinhedo. Será que vai continuar assim, com essa junção? Tomara que sim, tomara que o Gil consiga, dentro da competência que a gente sabe que ele tem, administrar as duas. Não acho que isso aconteça. A mesma coisa no meio ambiente, onde se colocou um departamento de trânsito. O meio ambiente hoje, e aí eu posso falar, até tocando no assunto que o Geraldinho comentou sobre leis de proteção animal. As leis de proteção animal, elas são feitas para educar as pessoas. Se você fizer uma análise hoje de Vinhedo, de 190 denúncias que foram feitas pelo GAPA, junto com o Departamento de Bem-Estar Animal, está ali, eu acho que é o Adilson que está ali em cima, não me deixa mentir, uma multa, né, Adilson? O resto foi tudo um programa educativo, né? Onde a pessoa entendeu o que tem que ser feito, entendeu que não pode bater, entendeu que não pode amarrar, e o GAPA volta, faz depois uma outra vistoria, 15 dias, 20 dias. É educação, isso é a mais pura educação. E quando você não se educa, você é punido. Isso é justo, isso é correto. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente está juntando uma outra função, que para mim não faz sentido algum, que é o Departamento de Trânsito. Eu queria saber também se o valor da multa vem para o meio ambiente. Porque se vier, é ótimo. Né? Porque o meio ambiente é uma secretaria pobre que precisa de ajuda financeira. E, para mim, se não for a primeira, é uma das mais importantes da cidade, junto com segurança, junto com educação. Aí a gente fala sobre a questão de educação ambiental, sobre a questão de leis de proteção animal. Nós tivemos eu e a Mariana Penteado, a escritora, na Subsecretaria de Bem-Estar Animal do Estado, com o governador, um representante do governador nos atendeu, e ele comprou 3 programas nossos, programas que eu instaurei aqui na Câmara, em parceria com algumas pessoas, que primeiramente eu coloquei em Vinhedo, mas que não houve interesse da cidade em continuar da maneira que deveria ser feito. Mas o Estado se interessou. Então, nós fechamos na semana passada no Bem-Estar Animal de São Paulo, junto do governador, Márcio França, que vai nos convidar para o evento em outubro, os livros que a Mariana Penteado escreveu sobre educação ambiental e bem-estar animal, que vão ser entregues em 150 cidades no final desse ano, são 200 mil exemplares. E Vinhedo vai receber gratuitamente esse exemplar, até porque fomos nós que desenvolvemos. Nós chegamos a entregar esse material esse ano, não para todas as crianças, porque não consegui patrocínio para 100%, mas para um número de quase 2.000 crianças que estão estudando esse material, e agora nós vamos ter um retorno disso. Mas o interesse foi assim, limitado até onde a gente fez, né? A Secretaria de Educação foi fantástica comigo. Não tenho absolutamente nada para falar das coordenadoras, das professoras, da diretora e nem do secretário. Mas e o ano que vem? Ninguém parou para pensar nisso, ninguém separou uma verba para isso. Parece que o assunto não é relevante, né? A causa animal ela é sempre uma coisa que sempre tem algo mais importante que ela. E ninguém vincula a causa animal à saúde e à educação. Tem que ser vinculada. A vacinação antirrábica, que foi tão falada aqui, é saúde pública. Nós tivemos um caso de raiva aqui em Vinhedo, no bezerro. Poderia ser um ser humano, poderia ter matado alguém. A campanha antirrábica não tem que acontecer uma vez por ano. O Centro de Zoonose tem vacinas o ano todo para fornecer para a população. Então, essa informação tem que ser divulgada o ano todo, não uma vez por ano só, em campanhas, porque realmente a meta pode até ser, a meta estabelecida pode até ser feita, mas ela é pouca. Nós vacinamos 8 mil animais, Vinhedo tem mais de 25 mil, tem mais de 30 mil, acredito eu, hoje em dia. Mas, enfim, então o que eu quero dizer é que o bem-estar animal está vinculado exatamente na educação. Esse departamento em São Paulo de bem-estar animal é uma secretaria específica para isso, que trabalha especificamente a educação. Um outro projeto que ele comprou conosco, comprou que eu falo, nós estamos cedendo para o Estado, né? Ninguém está ganhando absolutamente nada com isso, a não ser que o trabalho seja disseminado em todo o Estado de São Paulo e talvez em todo o país. O IBGE exige, para você ver a importância da causa, né? Que a partir de 2020 haja censo de animais domésticos. É obrigatório a partir de 2020. A subsecretaria tem um programa. Eu trouxe para cá, há 1 ano e meio atrás, um aplicativo. Foi uma parceria com a ONG Soprave, que é uma ONG que eu sou voluntária, antes era presidente,
que ele pode criar esse censo de animais. Eles forneceram o aplicativo gratuitamente para Vinhedo, e quem fechou foi Indaiatuba pagando. Então, é esse tipo de descaso que eu falo. O Alckmin comentou desse aplicativo, fez uma propaganda no Facebook dele desse aplicativo. A Subsecretaria de Bem-Estar Animal está pegando esse aplicativo para usar com o IBGE. E aqui nós não tivemos isso desenvolvido ainda, porque a causa animal, né? Besteira. Então, o IBGE está aí para provar que não é besteira. Os livros estão aí saindo do Estado para o país para provar que isso não é besteira. E o projeto, que agora nós vamos apresentar no dia 19 de setembro, que é a Unidade de Saúde Animal, com o patrocínio dos deputados Vanderlei Macris e Célia Leão. Estão todos convidados, vai ser às 19 horas, naquele salãozinho atrás do Espeto de Prata. Então, nós vamos apresentar uma UBS para animais, vamos falar assim. Gratuito apenas para animais de rua, para a população carente, através de ONGs, onde vão ser feitas as seleções. É um projeto que educa a pessoa a cuidar da saúde do animal, não é um projeto que vai dar assistencialismo para as pessoas que não têm dinheiro para custear. As pessoas que não têm dinheiro para custear um animal, elas não têm que adotar um animal. Eu penso dessa forma. Então, a responsabilidade ela tem que vir. Como ela não deveria, talvez, ter 10 filhos, deveria ter um. É capacidade financeira de cada um. O animal não custa barato. De maneira alguma, ele custa caro. Mas, para as pessoas que não cuidam, ele é de graça. Ele morreu, tudo bem, a gente pega outro. É essa cultura, é essa educação que tem que mudar no país. Então, para isso, nós precisamos de leis, tanto de proteção animal quanto de educação. Não existe outro caminho. Então, esse projeto vai ser apresentado lá. Foi um projeto que eu queria ter feito no Sem Zoonose, timidamente, começando com atendimento para ONGs, mas nós temos 2 veterinários que meio-dia vão embora e tem que castrar animais. Então, nós não temos mão de obra para isso. E eu espero, sinceramente, que essa verba a gente consiga terceirizar esse serviço, porque abrir um concurso público para ter um veterinário, para fazer esse atendimento, é um tiro no pé, na minha opinião. Porque nem todo veterinário que trabalha, passa num concurso e trabalha numa prefeitura, ele está dedicado àquilo. Tomara que a gente dê sorte, tenha um dedicado, mas provavelmente pode acontecer de não ser o caso, e o veterinário faz aquele corpo mole que a gente já conhece, não tem o estudo adequado que a função precisa, porque é uma função que vai atender emergência, mas vai também educar as pessoas a cuidar de seus animais. Então, acho que é um projeto que vai dar muito certo. O Estado também se interessou pelo projeto, eu estou formatando ele agora, chegando no valor. Assim que estiver pronto, e depois da apresentação, nós vamos levar para o Márcio França, que a ideia dele é não mandar emendas para cidades para fazer castração, por exemplo. Em vez de mandar R$200 mil para Vinhedo para fazer castração nas clínicas, eles vão mandar R$200 mil para Vinhedo montar uma clínica dessas, que vão atender gratuitamente esses animais, e aí ela vai custear essa clínica mensalmente. Em uma cidade como Vinhedo, só para vocês terem ideia, o serviço terceirizado ele sai uma média de R$40 mil por mês. E aí você não precisa nem ter um Sem Zoonose na cidade que cuide de animais domésticos. O Sem Zoonose ele volta a ter a função que ele sempre teve, que é cuidar de zoonoses, né? Que tem um vínculo com os animais domésticos, mas não necessariamente eles conversam. Eles podem ser separados e é o que todas as cidades têm feito. Hoje as cidades têm feito Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Aí Vinhedo está na contramão, né? Pega a Secretaria de Meio Ambiente, joga o trânsito e nem passa perto da questão do bem-estar animal. Então, são esses projetos. Não tem problema, se Vinhedo não quer fazer, a gente faz pelo Estado, não tem problema nenhum. Eu sei que tem muitos secretários que têm interesse, que gostam dos projetos, que me ligam, que elogiam, mas não funciona, não anda, não caminha. E não é caro, e não é difícil de fazer. Tanto é que a primeira vez que nós sentamos numa reunião com o pessoal lá do Estado, eles fecharam os 3 projetos com a gente, agora nós estamos caminhando, desenvolvendo. E até o ano que vem, os livros já devem ter sido entregues, e o aplicativo e o projeto da Unidade de Saúde Animal deve estar iniciando também. Para terminar rapidamente, eu queria falar do plano diretor, Rodrigo. Nós pedimos esse requerimento seu, falando desses loteamentos, até que isso venha, que a gente esclareça, que a gente discuta. O plano diretor está parado, né, pelo GAEMA, e eu estou dando apoio a essa atitude dele, lá do promotor Rodrigo. Por hoje é só, boa noite.